Oi, shalom todo mundo. Nessa tarde do 1º de janeiro de 2026, quero ler com vocês traduzindo, tá? Não é o que está escrito, é como eu estou traduzindo. Isaías 59, verso 4. Ninguém clama por justiça e ninguém é julgado justamente, confiando em coisas vazias e falando vaidades, concebendo iniquidade e dando à luz a maldade. Ninguém clama por justiça, ninguém é julgado com justiça, todos confiando em coisas vazias, falando vaidades, concebendo iniquidade e dando à luz a maldade. Que acusação séria, gente. Que acusação séria é essa? O capítulo de Isaías 59 fala das razões por que as coisas ficam paradas no ar e não acontece nada, porque o Senhor não vê justiça, principalmente naqueles que se chamam pelo nome dele. Vou contar uma história. E eu estou falando isso porque é o que o Senhor mandou, tem falado aqui no meu coração, na minha devocional do fim da tarde, na minha minhá, oração da tarde, sobre o que eu vou falar. E é isso que eu vou falar. Eu vim para o Brasil, e vocês sabem, eu estou gostando muito de estudar o João 4 esses dias, sobre a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela fala para Jesus que ela não tem marido, e ela fala para Jesus a verdade, mas ela não explica, ela não, como fala, elabora. E Jesus fala, não, você está certa, você já teve 5, e esse que você está agora não é seu marido. Então, Jesus fez distinção entre o estado dela civil de casada e o estado civil dela de, entre aspas, ou um adultério, né? Porque o cara pode não morar com ela, não é marido dela, ela tem um caso com ele, ou então uma tal de união estável. Então, é disso que eu quero falar, e dirigida pelo Espírito Santo, sobre união estável. Eu cheguei aqui no Brasil e eu não entendo muito das leis do Brasil, então vocês, por favor, vai relevando a minha ignorância, porque eu não tenho experiência da minha pessoa com o assunto, apenas ouvir falar. Onde que eu ouvi falar sobre isso? Um dos piores lugares que você tem para ouvir falar sobre isso é a igreja, que a igreja não deveria saber desse assunto, isso não deveria ocorrer dentro da igreja. Pessoas morando com gente casada, pessoas com papelzinho assinado que não é exatamente um casamento. Nos Estados Unidos a gente tem o prenup, né? Que eu não sei como é que chama em português, é um acordo pré-nupcial. Quem tem dinheiro, né, faz isso. O que também eu acho errado, não previne divórcio, não previne, só protege o dinheiro de quem tem dinheiro no caso, né? E se um dos dois não tem dinheiro, vai se sentir usado. Enfim, o que é a vontade de Deus é que um homem se dedique a uma mulher e a mulher se dedique a esse homem. E aí os dois vão caminhando na vida juntos, e somente eles e Deus, sem interferência de ninguém. Essa é a vontade de Deus. Não tem esse negócio, vou proteger meu dinheiro, não vou te dar nada, se você separar de mim, se eu separar de você, se você me trair, se eu te trair. Enfim, estamos juntos enquanto der certo. Isso não é dedicar uma vida. E aí as pessoas vão desistindo da instituição de casamento. Quando eu era nova, as pessoas falavam assim, casamento é uma instituição falida. Casamento é uma instituição falida. É a época que havia muitos divórcios, né? E assim, as pessoas era muito raro ter alguém que morava com alguém, muito raro, não é igual hoje, que é raro quem é casado, né? Hoje já é o oposto. Mas essas coisas acontecendo dentro da igreja, as pessoas ficam confusas por 2 motivos. Primeiro, porque a sociedade impõe, né? Que é uma pressão da sociedade, que é modinha, é a modinha da sociedade, morar junto, né? Não ter casamento. E a segunda razão é que é a razão aqui do versículo 4, essa acusação aqui do versículo 4, que ninguém clama por justiça e ninguém é julgado justamente. Todos confiam em palavras vazias, falando vaidades, concebendo iniquidade, dando à luz a maldade.
Quando você não tem liderança dentro da igreja, existe sim gente com tal do papelzinho assinado que eu vim aprender aqui no Brasil, nunca ouvi falar disso, de união estável. Não mora junto, sem nenhum compromisso, não é casado, mas tem uma tal do papelzinho que chama união estável. Existe isso em inglês também, mas eu não sei se eles chegam a assinar papel. Acho que quem mora mais de 3 anos. São assuntos que realmente eu não tenho experiência pessoal. Eu só sei o seguinte, que quem proíbe o casamento, que quem desanima com o casamento, quem fala mal de mulher, por exemplo, esses homens que vão para a internet e começam a falar mal de mulher, que não dá para confiar em ninguém, que não sei o quê. E mulher que fala, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero um homem assim, eu quero um homem assado. Eu não entendo essas pessoas. Eu não entendo essas pessoas. É a mesma coisa que você ir para um campo de batalha para entrar numa guerra, um opondo o outro, para ver quem domina o outro, quem tira vantagem do outro, quem não é atingido pelas falcatruas, pelas armas do outro. É uma coisa de defesa e de ataque. É uma guerra. Eu acho que para você ter uma pessoa na sua vida, para você viver em guerra, em estado de alerta, não é nem saudável. Não é nem saudável. Então, vamos começar 2026, seja lá quem está me ouvindo, a repensar sobre isso, correr para a palavra, qual que é a vontade de Deus, entendeu? Sobre família, sobre compromisso um com o outro, sobre promessas que a gente faz, votos que a gente faz para o resto da nossa vida, entendeu? Que somente a morte nos separe, entendeu? Igual Paulo falou, enquanto o marido vive, a mulher está ligada ao marido. Ele vai ser adúltero se ele se juntar com outra, isso é fato, é o que a palavra diz e não há o que argumentar contra a palavra. E a mulher que for deixada, se ela for de outro marido, ela vai ser adúltera, é o que a palavra diz. E Jesus falou, nem todo mundo recebeu esse mandamento de ficar sozinho, de não se casar. Eu sei que é difícil, mas você sabe a vontade de Deus, você sabe a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Eu não sei quem está ouvindo isso. A decisão é muito simples. Jesus não quer que você more junto. Jesus não quer união estável. Jesus não quer adultério. É fato. Isso é fato. Qualquer coisa que você estiver fazendo contra a vontade de Deus, você que serve o Senhor, você que conhece a palavra, eu não estou falando para não crente, eu estou falando para a gente da igreja, aonde eu vim aprender aqui no Brasil, esse papelzinho que eles assinam falando que é união estável. Você sabe que isso é invenção de homem, é mais uma invenção de homem. Assim como o feminismo foi invenção de homem. Quem é que ganha com o feminismo? A mulher que trabalha, a mulher que ganha dinheiro, a mulher que tem o parceiro íntimo que ela quer, quantos ela quiser ter, ela tem toda a liberdade, ninguém vai chamar ela de nada. Quem é que ganhou com isso, gente? Quem é que saiu ganhando com isso? É a mulher ou é o homem? Então pensa bem se toda vez que a gente vai fora da palavra, o que a gente está ganhando com isso? Como o estado psicológico que a gente fica, não estou falando para as mulheres só, estou falando para os homens também. O estado psicológico, a instabilidade, a falta de confiança, um relacionamento igual eu estou te falando, que é mais parecido com uma guerra do que uma união. Uma união, não, eu acho que deveriam falar assim, união estável, não. Deveria ser uma guerra declarada, que as duas partes declararam que uma quer ser inimiga da outra. E conviver em aparência. E conviver como se aquilo é a verdade. Se aquilo é a solução. Eu não sei. Não é o que eu vivo. Eu não entendo essas legalidades da justiça sobre isso. O que os homens estão tentando proteger, precaver com esses papéis que eles assinam, essa confusão toda. Só sei que é isso. O venerado seja um leito sem mácula e não proibamos o casamento. Entendeu? E é a vontade do Senhor que o homem não esteja só. Mas essas confusões que as pessoas arrumam não é de Deus. Alguém tem que gritar a justiça. Alguém tem que julgar retamente. Alguém tem que parar de falar vaidade e iniquidade
e dá à luz à maldade. Alguém tem que parar com essa maldade na sociedade. Deixa eu te falar, a vontade do Senhor é que você se case e tenha uma casa com respeito. Um lar onde Jesus é o centro. Pronto, acabou. Menos do que isso, melhor você ficar com Deus, com o Senhor. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrepende, Ele não vai te deixar. Do que confiar em braço de carne com essas artimanhas, esses artifícios, esses artefatos criados por homem, tá bom? Então você fica com Deus e começa 2026 tomando a decisão certa. Shalom.